Soberano e grandioso Deus, aceita, Pai, mais uma vez a nossa gratidão por nos encontrarmos aqui. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, fiéis, sinceros, homens, mulheres que são humanos, cometem seus erros, temos falhas, sim, não somos perfeitos, mas estamos olhando num sacrifício perfeito. Estamos crendo que aquele que fica entre nós é perfeito. Seja por assim dizer, Pai, tudo que temos é o Senhor. Seja, Senhor, a nossa porção dobrada. Abençoe os nossos corações nesta manhã, abençoe os nossos ouvintes que vão estar através da internet ouvindo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ajudar. Desde já eu peço, ó Pai, a cura interior. Desde já eu peço, Senhor, a cura do corpo. Que todas as enfermidades estejam sujeitas ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor repreenda-as e mande-as embora. Pois o Senhor não tem prazer de ver seus filhos doentes. O Senhor não tem prazer nisso, Pai. O Senhor nos criou perfeito. E eu coloco, Senhor, esta oração e creio nela. Que o Senhor assim fará. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, chegamos aqui pela graça. Eu estava falando com o irmão Adriano que a penúltima ceia do ano já é hoje, né? No próximo mês, dezembro, já vai ser a última, né? Como passou rápido, parece que foi ontem. E nós podemos dizer, Ebenezer, ainda estamos aqui. Temos que dar valor a cada dia, a cada culto, porque não sabemos o que nos espera nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Então, valorizar, ter posicionamento, ser agradecidos. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Se nós não tivéssemos a revelação da palavra, estaríamos em apuros como o sistema denominacional está. Tantas profecias e tudo, e a gente sempre na posição nossa, sabendo que a coisa não ia melhorar. Queremos que melhore, queremos. Sou um hipócrita. Irmão Adriano, eu tenho nojo de hipocrisia. Eu gosto da pessoa ser sincera. A sinceridade na pessoa. Então há uma hipocrisia que diz, eu não me importo, eu não me importo. Não, ele não se importa, então tu não está vivendo nesse mundo. Porque eu estou vivendo aqui e eu me importo sim. Eu sou humano. A minha fé não se abala, nunca. A minha fé, a minha experiência com Deus que eu tive, que me arrancou do mundo, essa ninguém abala. A minha fé. E a minha fé diz, eu tenho revelação, pela graça e misericórdia de Deus, diz que a coisa vai piorar, o aperto virá. Mas por causa disso eu não vou sofrer? Não vou sentir pena das pessoas, irmão Jairo? Eu sou humano, ainda. Então, e outra coisa, quando a pessoa, o profeta diz assim, que nós cometeremos erros. Cometeremos erros. Mas ele disse, eu prefiro ver um homem cair 99 vezes sem levantar, do que cair uma vez e ficar prostrado. E eu vou dizer algo para você, o diabo vai atacar os posicionados. Porque é questão de espírito, irmã Esther.
Você pode ter erro, você pode ter dificuldade, eu posso ter, mas nós não temos espírito errado. Nós podemos cair, mas nós levantamos ali na frente de novo com a bandeira. Mas nós não temos espírito, nós não trocamos nosso espírito. Nós não negamos a mensagem, nós não traímos um ao outro, nós somos fiéis, porque terceira puxada fala de fidelidade, até para o ministério. Então, não sei por que a gente tomada aqui faz esse tipo de colocação. Mas, se Deus não der a mais para o pastor algo que ele possa ver além do povo, ele está em maus lençóis. E a coisa é tão forte que eu sonho com certas coisas, e chego e falo e está acontecendo. Então, que Deus tenha misericórdia da gente. Só que também tem horas da vontade de pegar a loirinha, como diz o profeta, e entrar mato adentro e não sair mais. Loirinha, para quem não sabe, é a espingarda que ele tinha, o rifle. Tinha vontade da pressão, das traições e tudo que acontecia ali. Ele tinha vontade de pegar a loirinha e entrar mato adentro e não voltar mais. Tem horas que a gente está dessa maneira. Mas aí, por amor de vós, a gente está aqui. A gente está aqui. Já foi dadas as notas. Se o diabo te atacar, como aquela mulher disse para o seu esposo, quando ela casou com ele, mas ele era sincero, ele não era hipócrita. Ela disse para ele assim: deve ser difícil para você, né? Ele tinha tido uma vida de festas e tudo, mundana, e casou-se com uma moça que foi criada na igreja. Coisa que eu não consigo entender muito. Adilson, né? Mas a gente crê que Deus tem misericórdia e sabe o que está fazendo em tudo na vida, né? Mas essa irmã casou com esse rapaz e disse para ele: deve ser difícil para você viver um mundo assim como você viveu. E agora você tem lutado, né, contra isso. Mas eu vou dizer algo para você. Se você sair ali fora e você for tentado, não buscar coisa. Se você for tentado e você cair, não vá embora. Volte para casa que eu estarei aqui. Que eu casei contigo porque eu te amo. Então, se você cair, levante a cabeça, ela quis dizer. Eu estarei aqui. Aí o profeta diz que ele foi trabalhar naquele dia, ele ficou o dia inteiro pensando naquilo. E o profeta diz que multiplique isso por milhares de vezes e veja o que Deus pensa a nosso respeito. Se você cometeu uma falha, se você errou, levante a cabeça. Peça perdão e diga: Senhor, eu errei mesmo, não esconda, mas eu quero continuar no caminho. Seja sincero para Deus. Levante a cabeça e continue caminhando. Porque aquele que cai e fica prostrado, ele não tem discernimento de quem ele é. Qualquer soldado que sai na batalha é ferido. Amém? Estamos felizes, alegres, agradecidos a Deus por mais uma semana. Irmãos, já foi dado as notas, né? Teremos um encontro ali. Quem puder ir na sexta-feira, vai. Eu trabalho tem que ser assim. O povo tem que fazer a coisa por prazer. Talvez seja uma falha minha, não impor um pouquinho mais, mas eu sou dessa maneira, irmão Wagner. Eu não posso fabricar algo. Então, na sexta-feira, 7h30, estão todos convidados para estar ali. No sábado, às 7h30, né? Isso seria às 19h30, né? E no domingo, aí sim, aí sexta vai quem puder ir, sábado vai quem puder ir, que tem desejo de estar lá. E só vou dizer algo assim, talvez não quero ser desagradável, mas você que não consegue participar dos cultos aqui,
nem na quarta-feira, você não vai sacrificar para ir lá também. A primeira é a tua casa, você tem que cuidar primeiro da tua casa. Que história é essa de estar com a casa bagunçada e ajudando a casa dos outros? Você cuida da sua casa primeiro. Sua casa é aqui. Leia a mensagem e veja. Isso está ao vivo na internet, estou falando baseado na Bíblia e na mensagem. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, a nossa. Então, se você tem desejo de estar ali, amém. Nós vamos estar felizes com você, com tua presença sexta, domingo, sexta e sábado. Vamos estar felizes se você sentir no coração de agora no domingo, eu convoco a igreja, convoco aí, é algo que eu vou dizer para vocês que é maravilhoso vocês poderem ir na sexta, poderem ir no sábado, de coração, ver os pastores diferentes, vocês vão conhecer a nossa equipe, né? E é maravilhoso. Mas o domingo pela manhã é convocação. Aí vamos sair daqui 8 horas, você vai ter que acordar um pouco mais cedo. Vamos sair daqui da igreja 8 horas, eu creio que uns 30, 40 minutos, né, Modeno, para chegar ali, Nova Santa Rita. E chegaremos todos juntos lá com nossos carros. Ofereça a carona, você não fique com vergonha, peça a carona. Se você não tem carro, peça a carona, o que tem? Então, vamos junto, não vamos faltar. Almoçamos lá, voltamos para cá já com o pastor Caio e o pastor Américo para o culto logo mais às 6 horas. Também quero todos aqui e também se você puder trazer visitantes, trazer pessoas, seja bem-vindo. Convide seu sobrinho, seu primo, seu irmão e seu esposo, sua esposa e traga para o culto, seus filhos. Tá bom? Então, domingo, dia 13, não haverá escola dominical aqui, mas haverá culto à noite. O de Moisés deve criar um anúncio, né, Moisés? Um chamativo, né? Uma chamada, comunicando que estaremos no encontro regional, Nova Santa Rita, coloca o endereço, mas à noite retornaremos para um grande culto aqui, com a presença de pastores do Paraná e Santa Catarina, que o pastor Caio é Santa Catarina e o pastor Américo é do Paraná. E vou botar os dois na fogueira. Fogueira do Espírito, né, irmão Wagner? Vai ser muito bom, teremos um bom tempo aqui. Amém? Vamos então nos pôr de pé e ler a palavra. Antes disso, desculpa, a gente fica tenso. Irmão Paulo, irmão Adriano, eu quero que as famílias sentem e nós vamos ler a mensagem. As famílias sentem junto e o irmão distribui ali. Tem mais aqui, irmão Adriano? Só peguei isso aqui para... Sentem junto para nós lermos os parágrafos desta mensagem. Se alguém sentir de pegar duas, aí para ficar melhor de ler, não tem problema, Adriano. Então, todo mês nós estamos tendo uma mensagem, duas, né? Graças a Deus. Maurício senta ali perto da irmã Veridiana. Todos pegaram? O Monatan vai precisar ficar com uma só para ele. Vocês dois vão ler junto? Tu tá sozinho? Tá. Isso. As moças ali. O bom Luiz pegou? Então vamos ler a palavra. Lucas, capítulo 1, versos 73 e 74. E o irmão Flávio pegou uma? Fica esperto, irmão Flávio. Vocês acharam? E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, você foi libertado? Servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias
da nossa vida. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra, fala aos nossos corações. Amém. Assentai-vos. Eu vou esperar vocês sentar para vocês poderem acompanhar. Nós vamos então abrir no parágrafo, na folha 4, no parágrafo 12, em diante. Vamos começar da oração do profeta. E aqui que nós lemos, o livro de Lucas, fala do cântico de Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote ali, e casado com Isabel, do qual teve a visita do anjo também, e falou com Zacarias que ele iria ser pai. E nós sabemos que ele ficou mudo, e quando nasceu a criança, ele tornou a falar. E essa criança era João Batista. E quando Zacarias viu ali, voltou a falar, porque ele havia ficado mudo, no templo, quando Deus falou com ele, ele então fez altivo, começou a falar esse cântico, profetizando até mesmo, falando ali dos acontecimentos. E diz assim, essa passagem, começando no versículo 67, o cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o serviremos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. Então vamos começar no versículo 12, no parágrafo 12 desta mensagem, intitulada Todos os dias da nossa vida. E vamos lendo, vamos comentando, até o Senhor dar amém aqui. Eu tenho certeza que seremos muito abençoados. Mande o sono embora, mande a canseira embora e acompanhe o pastor. Não adianta você estar lá na frente ou ficar para trás, acompanhe, entre no Espírito. É a mesma coisa, irmão Adriano, que às vezes o pastor eu vejo às vezes o pastor aqui lendo a mensagem, o irmão lendo a Bíblia. Que espírito está esse irmão? Vamos apertar a chincha hoje um pouco? Porque não é um culto de interagir. Se Paulo estivesse lendo, se Timóteo estivesse lendo as cartas de Paulo na igreja e um outro irmão lendo outra coisa. Quando Timóteo chegava, as pessoas pegavam a carta de Paulo a Timóteo, eram todos ali reunidos e era lido as cartas. E é o que nós devemos fazer com a Bíblia, acompanhar. Então tem umas coisas que é complicado. Vamos lá, lendo do parágrafo 12. Agora, antes de abrirmos a palavra, ou lê-la para que possamos abri-la para nós, vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Gracioso Senhor, em Tua presença chegamos agora com ousadia, mas com humildade, percebendo que não temos nenhuma posição, quaisquer méritos para que pudéssemos chegar até aqui com ousadia. Mas é porque somos solicitados a nos chegar com ousadia ao trono da graça. E viemos no nome daquele que nos convidou para vir, o Senhor Jesus Cristo. E oramos, Deus, para que respondas a nossa oração.
E temos esta bendita segurança de que se nossos corações não nos condena, Deus nos ouvirá. E se houver algo em nossas vidas que poderia ser uma condenação para nós, então, Senhor, primeiro, perdoa-nos de nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, porque sabemos que aquele que nos disse para virmos, disse: se vós de coração não perdoardes a cada um as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Dou uma parada aqui, digo, é um motivo de não termos orações respondidas muitas vezes, porque é mandamento do Senhor. Antes de perdoar, não adianta nem orar. Portanto, quando você orar, fique orando. Perdoe, Senhor, se eu tenho um inimigo em algum lugar deste mundo, rogo, Deus, que tu perdoes a nós dois, sabendo que somos homens e seres humanos que estamos nos esforçando para entrar no reino. Aleluia! Peço-te que nos fales através da tua palavra esta noite e a convertas em uma palavra viva em nossos corações e mentes. Também, Senhor, oramos pelo encerramento desta convenção. Te agradecemos pelo que significou para todos nós a semente que foi semeada em nossos corações, Deus. Que ela cresça e cresça continuamente. Abençoe estes homens, esses bons irmãos que se reuniram para esta reunião. E estas mulheres, suas esposas e irmãs e assim por diante, teus filhos. Faça-nos todos melhores cristãos e mais aptos para o teu serviço nesse ano em curso. Responda às orações de meus irmãos, Senhor. Quando eles vierem para orar pelos enfermos e necessitados, ouça-o, Senhor. Pois Salomão disse em seu dia, se o teu povo estiver em apuros, e se voltarem para este lugar santo e orar, então ouvirás desde o céu. Senhor, peço-te que quando eles voltarem aos seus rostos para o céu e orarem, então ouça, Senhor. Responda às orações, que os seus ministérios cresçam este ano e as igrejas aumentem números e poder e graça diante de Deus. Oramos nesta noite para que tu cure os enfermos que estão no meio de nós. Salve aqueles que estão aqui para serem salvos. Encha com o Espírito Santo aqueles que estão com sede de justiça. Fala através de lábios mortais e ouça através dos ouvidos, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora, no parágrafo 18. Quando recebemos a Cristo, nós estamos falando em servir a Deus todos os dias de nossa vida. Quando recebemos a Cristo, não é apenas por algumas horas, ou apenas pelo tempo do avivamento, mas é para durar todos os dias de nossa vida. Eu acho que cada pessoa que vem a Cristo deveria primeiro sentar-se e pensar, antes mesmo de ir para a reunião: se Deus me chamar, eu estou pronto? Se Ele falar ao meu coração esta noite, eu devo me levantar? Eu estou pronto para entregar toda a minha vida a Ele? Esta é a única maneira que Ele vai aceitar você. Veja, é quando você entrega toda a sua vida a Ele. O homem tende a seguir o seu próprio caminho. O homem quer fazer as coisas, mas ele quer fazê-la à sua própria maneira. Ele mostrou isso poucas horas depois da sua queda no Jardim do Éden. Ele quis fazer as coisas do seu jeito, porque o homem está sempre satisfeito, desde que o faça do seu jeito. Seguir a mensagem? Não, é muito difícil. Eu tenho que ser do meu jeito. E pronto. Veja, você já notou que quando você está andando de carro com outra pessoa, ela comete todo tipo de erro? Você quase empurra o assoalho do carro para fora, tentando pará-lo, você mesmo. E em sua mente você diz: bem, por que ele fez isso? Ou por que ele veio por este caminho? Eu teria feito assim e assim. Veja, essa é simplesmente a natureza do homem. Ele quer o seu próprio caminho.
E Deus não fez o homem para desejar o seu próprio caminho. Deus fez o homem para depender dele, para que abandone o seu caminho, crucifique o seu caminho. E ele nos comparou como ovelhas. E a ovelha é um animal que não consegue encontrar o seu próprio caminho. Ela deve ser conduzida. Você é ovelha? Ela deve ser conduzida. Um cordeirinho pode se perder do rebanho e ele fica totalmente perdido. Ele apenas fica lá e bale. Oh, ovelhinhos do Senhor. Veja, é assim como com o ser humano. Se ele se torna um cordeiro de sua natureza e sua natureza é mudada, ele depende inteiramente de Deus e da liderança de Deus. Mas o homem terreno, quando Adão percebeu que havia caído daquele estado, onde Deus o tinha totalmente dependente dele, Adão rapidamente mostrou sua segunda natureza, a sua natureza caída. E ele queria um caminho de volta para ser redimido. Mas ele queria fazer a sua maneira, segundo o seu próprio pensamento. Ele caiu, irmão Vale. Ele era totalmente conduzido por Deus, mas caiu. Ele quis fazer, ele não queria ficar longe de Deus. Ele queria voltar. Mas ele queria então como? Da sua própria maneira. Fazer um caminho que ele mesmo pudesse se jactanciar. Eu consegui chegar lá através do caminho que eu fiz. Não é assim? Que nós muitas vezes nos deparamos com pessoas pensando dessa maneira, e nós mesmos somos tentados a pensar assim. Mas essa não é a natureza de cordeiro. Essa é a natureza humana, caída de Adão. Vocês estão pegando? Vocês estão sendo abençoados? Veja, espero que a igreja entenda isto, que não temos o direito de usar o nosso próprio pensamento a respeito das coisas. Mas eu tenho direito, pastor, de fazer tal coisa, de pensar tal coisa. A ovelha tem direito, mas ela cede o seu direito. Qual é o direito que a ovelha tem? A sua lã. Não é o que nós aprendemos, não é o que nós entendemos? Mas no entanto, né, irmão Jairo, pega-se ela, tira a lã dela, ela não fala nada. É o que ela tem para dar, é o que ela tem que... A única coisa que ela tem que é dela, ela tem que dar ainda. Veja, quando nos tornamos cristãos, entregamos totalmente cada pedacinho da nossa capacidade mental e seguimos a sua liderança. E enquanto tentamos seguir nossos próprios sentimentos, estamos usando o estado decaído do ser. Oh, meu Deus! Estamos usando o estado decaído do ser, porque Deus liderou Adão antes da queda, e depois da queda, Adão queria liderar a Deus. Eu não quero liderar a Deus, nós queremos ser liderados por Ele. Bem, Deus providenciou um caminho para Adão, mas ele não quis assim. Ele queria fazer uma religião para si, e como vemos, ele quis fazê-lo por si próprio. Ele não estava disposto a esperar em Deus e dizer: Senhor, Tu me guiaste antes disso, e agora eu estou caído, eu estou perdido. Ajuda-me e mostra-me como voltar para Ti, Senhor. Nós nunca teríamos todos esses problemas que temos hoje. E se o homem simplesmente chegar tão perto de Deus, que quando estiver perdido, muitas vezes nós nos encontramos perdidos, irmão, sem ter saída, sem saber o que fazer. Por isso você que às vezes acorda até mesmo o pastor, pedindo um conselho, pedindo um socorro, você está fazendo a coisa mais certa que uma ovelha deve fazer. Não preocupe com isso, você é ovelha, você vai buscar ajuda onde? Se o profeta diz que Deus, se você crê no seu pastor, Deus está obrigado a lhe abençoar através do seu pastor. Não é peso nenhum, irmão. É alegria, é graça saber que eu tenho ovelhas que dependem da liderança do Espírito Santo através do pastor. Aleluia. Veja, aonde eu parei, irmão Adriano? 22.
Se o homem simplesmente chegar tão perto e ele estiver perdido, não tente encontrar o seu caminho de volta. Renda-se a Ele e Ele o guiará de volta. Aleluia! Não tente descobrir. Estas são habilidades mentais. Eu disse há algum tempo em uma reunião, em uma mensagem, eu disse, no Jardim do Éden, Deus e o diabo escolheram cada um a sua parte no homem. O diabo tomou sua cabeça e Deus tomou seu coração. Aleluia! Oh Deus, o diabo tenta mostrar-lhe com suas habilidades intelectuais algo grande que ele pode fazer. E ele só gosta de ver com seus olhos o que ele pode fazer. E Deus entra em seu coração e o faz crer em coisas que ele não pode ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele apenas crê, porque Deus disse assim, ele não precisa ver nada, ou nenhum sentido de seu corpo precisa declará-lo. Ele apenas crê em sua alma, onde Deus habita. Aleluia! Mas o diabo tomou sua cabeça, o faz inteligente, descobre uma religião, uma maneira de escapar, e Deus quer conduzi-lo ao caminho da adoração. Ah, Deus, vamos deixar Deus entrar no nosso coração, vamos agir com o coração, e o coração tem que estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Então Adão costurou rapidamente algumas folhas de figueira, sem esperar em Deus. Quantas coisas, irmão Adriano, são costuras de folha de figueira. A pessoa não consegue esperar em Deus por algo, arruma uma maneira, e ele vai ter problemas lá na frente. Que Deus nos ajude a sermos ovelha, rendido completamente a Ele. Veja, e eu creio que é ali onde nós erramos todo o tempo. Se aquilo estava errado no começo, está errado agora, e sempre estará errado. Se no princípio Deus dependia da entrega total e completa, e ser guiado pelo Espírito, é assim que deve ser para sempre. Deus fez o caminho e pediu a Adão que ele andasse por ele. Deus nos deu uma mensagem e pediu a nós que andássemos por ela. Mas Adão não quis seguir esse caminho. Ele quis apressar-se e fazer o seu próprio caminho. Assim poderíamos ficar muito tempo nisso. Irmão Adriano, dá para nós aplicar? Eu disse que nós íamos lendo e comentando. Você está sendo abençoado? Só marque aonde nós estamos parando e comentando um pouquinho. Veja, o profeta diz aqui, Deus fez o caminho e pediu para que Adão andasse por ele, mas Adão não quis seguir esse caminho, ele quis apressar-se e fazer o seu próprio caminho. Quantas vezes nós somos tentados a pensar, a coisa não está andando como é para andar. Não é dessa maneira, irmã Patrícia, tem que ser de outra maneira. Eu vou buscar um refúgio. Vocês não têm noção o que é uma pessoa ser guiada pelo Espírito Santo. E um ministro, por isso você deve respeitar, irmão, posição de ministro. Por quê? Nós estávamos lendo há poucos dias lá em casa, Balaão era um profeta, e Moisés era um profeta. Nós estávamos lendo, a irmã Adriana estava lá, e eu mostrei para eles isso. Eu disse, captem isso aqui. Abraão era um profeta, Moisés era um profeta, Balaão era um profeta, mas só que Balaão tinha um patrão chamado Balaque, e ele fazia o que Balaque mandava, tanto que pisou até mesmo na vontade de Deus. Mas só que Moisés, o patrão dele era Deus, o chefe dele era Deus. Então, é um fio de navalha. Nós queremos fazer coisas, queremos dar palpite, mas não tem noção da posição que fica um sacerdote. Irmão Brando dizia que as pessoas diziam, irmão Brando, por que você não vem aqui? Por que você não vai lá? Por que você não faz tal coisa?
Ele dizia: eles não sabem que eu não posso me mover sem a direção dele. Irmão Brando, por que você está pescando? Alguém diz, paradoxo, um homem que se diz profeta, passar o dia pescando, passar uma semana. Irmão Brando tirava férias de 3 meses. Irmão Brando diz assim: se ele conhecesse a palavra, fosse revelado, ele saberia que Deus deixou Elias 6 meses, ou melhor, 1 ano e tanto, na beira de um riacho, descansando o seu profeta. E foi meter o bico lá onde não devia meter, essas pessoas. Veja, ele quis apressar, assim poderíamos ficar muito tempo nisso, mas observe, ele costurou algumas folhas de figueira e se fez um avental. Bem, ainda é o mesmo espírito, mas eles mudaram o nome de folhas para credos. Ele está costurando alguns credos agora, mas ainda é o mesmo objetivo. Ainda é o pensamento intelectual do homem e não o plano e a vontade de Deus. Você nunca pode ser salvo por meio de credos. Você deve vir pelo caminho provido por Deus. Deus fez o caminho, mas o homem quer fazer o seu próprio caminho. Deus deixou uma igreja no Pentecostes. E essa igreja tinha um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja era cheia do Espírito Santo. Essa igreja tinha a Santa Ceia, como nós vamos tomar hoje à noite, com vinho, com pão sem fermento e consorciado a lava-pés. Mas o homem colocou dificuldade, foi tentar fazer o seu próprio caminho, de sua própria verdade, de sua própria maneira, e ele fez para si um credo, tirando a palavra verdadeira e colocando suas ideias. Um batismo trino, que foi criado no ano 325. Batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Santa Ceia com suco, com pão, com fermento, com bolacha, e o lava-pés nem passa perto, dizendo que é sinal de humildade, quando o Senhor disse assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque não é o servo maior do que o seu Senhor. Então eles criou um monte de folha de figueira, irmão Luiz, e com um objetivo. As pessoas não criaram esse sistema, essas igrejas, cada um com uma ideia, para ir contra Deus. Elas criaram para adorar a Deus, para servir a Deus, como Adão queria voltar para Deus, para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído, mas ele quis voltar da sua própria maneira, e Deus não tinha aquela maneira. Por mais boa que fosse a intenção de Caim, por mais boa que foi para adorar a Deus, Deus o rejeitou. Por mais boa que seja a intenção dessas igrejas que estão sendo levantadas cada dia em dezenas e centenas, para Deus, Deus não julga nós pela sua intenção, Deus zela por sua palavra. Por sua palavra. Então, graças a Deus que temos a revelação da palavra. Veja, no entanto, o homem é muito religioso. Caim era muito religioso e passou por sua mente em retornar para Deus. E Deus estava querendo recebê-lo de volta. Aleluia! Mas Caim queria vir pelo seu caminho. E Deus queria que ele viesse pelo seu caminho. E descobrimos que havia um conflito totalmente entre eles. Agora, os homens hoje que tentam dizer que eles fazem seus próprios credos e assim por diante, ele está fazendo isso pelo poder de seu pai. O Brando bate forte aqui. Caim. E de seu pai Adão. Não é como o cristão que é nascido do Espírito e depende do Espírito Santo. Isso é após o segundo Adão, que foi Jesus. A expiação que conduz o homem através do Espírito Santo. E hoje, quando o homem tenta dizer que ele não precisa ter o Espírito Santo, então podemos ver que estado esse homem se encontra. Ele quer ser religioso, mas ele quer isso à sua própria maneira. Eu quero servir a Deus. Eu até congrego com o Senhor, eu até congrego nesta igreja, eu até creio na mensagem, mas da minha maneira, do meu jeito. Não é assim que estamos vendo? Estou falando dentro da própria mensagem. Quantas coisas que tem, eu sigo do meu jeito. Quando que nós estamos aqui vendo
que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Veja, ele se parece muito com Caim. Caim queria ser religioso, então ele foi e fez a sua própria religião. E quando fez, apresentou-se a Deus com algo assim. Ele disse: aqui está o melhor que consegui. Isto é tudo que eu posso fazer a respeito. Bem, é pegar ou largar. É mais ou menos assim que o homem faz hoje. Eu ajudei a construir a igreja. Eu mando meus filhos para a igreja lá. Eu coloco dinheiro nela todos os anos. Agora, isso é o melhor que eu posso fazer. É pegar ou largar. Se Deus me quiser, tem que ser desta maneira. É pegar ou largar. Ó, veja, ele quer as coisas do seu jeito. Essa é a maneira que Caim fez. Mas Deus ainda o amava e ainda foi atrás dele. O que Deus disse a Caim? Você fará bem se apenas adorar como o seu irmão Abel. Abel veio pelo caminho de Deus, mas Caim queria o seu próprio caminho. E Deus disse: agora, Caim, não tenho nada contra você. Se você apenas vier e fizer igual a Abel, você fará bem. Mas ele odiava Abel. Ele odiava Abel. Ele pensava que Abel era um santo rolador. E ele não mudou sua opinião. Irmão, você vê que tipo de espírito? O irmão Branham está dizendo que as pessoas que agem assim, agem conforme seus pais. Quando você tem ódio de alguém, irmão, isso é o diabo, isso é câncer. Isso corrói o coração da pessoa. Está fazendo como Caim fez. Odiou seu irmão sem causa. Faça uma reflexão na mente, você que me ouve, se Deus está falando contigo, faça uma reflexão na mente. Que motivos leva você a não gostar de tal pessoa? Se você fizer essa reflexão de coração, Deus vai colocar dentro do seu coração de volta: é o diabo. Ele vai falar forte no seu coração: é o diabo. E aí você vai para a Bíblia onde diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você vai passar a amar seu irmão, você vai passar a amar seu inimigo. Nós somos mandados, irmão Adriano, a amar até os inimigos, quanto mais não amar o irmão. Veja, ele odiava Abel. Ele pensava que Abel era um santo rolador. Ele não mudou de opinião. Ele pensava que Abel era um fanático religioso. E ele ainda acredita nisso. Que suas ideias formais e a cultura de seu próprio cérebro são melhores do que o batismo do Espírito Santo. Mas ele está errado. Bom, quanta mensagem que você se depara. Hoje a internet, como é que se chama? A tecnologia avançou demais. É tanta coisa bonita que se fala e as pessoas caem. Tanto linguajar bonito. Todo mundo é cristão. Todo mundo sabe da palavra. Como o profeta está dizendo aqui, ó. Veja, ele pensa que suas ideias formais e a cultura do seu próprio cérebro são melhores que o batismo do Espírito Santo. Mas ele está errado, absolutamente errado. Não importa quão bem seu coro possa cantar, eu digo quão bem a irmã possa tocar, quão bem ela possa louvar, se ela está toda fora da palavra, para Deus, Deus está olhando e vendo Caim de novo, tentando fazer um caminho para voltar. Mas não adiantou as folhas de figueira de Adão. E não vai adiantar esses hinos bonitos, não vai adiantar tocar bonito, se não tiver uma vida no altar. Não importa quão bem esse coro possa cantar, ou quão bem seu pregador possa pregar, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Volte ao plano de Deus, volte à Bíblia, aleluia. Deus tem um caminho, mas o homem não quer seguir por ele. O homem diz: agora olhe, eu sou tão bom quanto você, eu vou à igreja, eu dou minha contribuição à igreja, e ele quer ser religioso, e isto é tudo certo, mas ele é religioso. Porém, veja, a natureza do homem terreno é religiosa. Caim era religioso, Satanás é religioso. Não é a religião que te salva, é o sangue de Jesus Cristo que te salva.
E esse é o único fundamento em que Deus se encontra com você para adoração. Não outro lugar é em vão. Desta forma descobrimos que o homem se torna muito religioso. Então ele sai. Se ele é religioso como Caim, que pegou flores e frutos do campo e fez um lugar para adorar e construiu o altar. Vemos o homem fazendo isso hoje. Ele vai, cria para si uma forma de piedade, como diz a Escritura. Irmão, nós descobrimos que o homem se torna religioso. Ele vai, como Caim ofereceu frutos e flores do campo, e fez um lugar para adorar. Você já pensou que coisa terrível? No Velho Testamento nós entendemos, o profeta teve o desejo uma vez de subir a montanha, irmão Vicente, ficar lá. Ele disse, os profetas do Antigo Testamento subiam e ficavam nos matos, e orando a Deus, quando recebiam algo, descia, entregava para o povo, voltava lá, eu vou fazer isso também. Ele queria fugir, irmã Adriana, do ministério. Mensagem, parados na brecha. E Deus mostrou para ele uma visão, mostrando que se ele fizesse aquilo, ele perderia até sua família. E ele, então muda meu coração, Senhor, para me poder fazer isso. E Deus, porque o povo, ele pregava e o povo cada vez estava pior. Ele começou a entristecer com isso. Qualquer profeta se entristece com isso. De pregar, mostrar, seu povo às vezes não consegue captar aquilo. Cada vez pior. Então, ele teve essa ideia e Deus não deixou. Agora, hoje eu tenho observado, conversei com uma pessoa outro dia, ela disse, o meu irmão conhece essa palavra que vocês pregam. Tem uma imagem ali daquele profeta que vocês o têm por profeta? Eu disse, eu não conheço seu irmão. Ele é um pastor. Eu disse, eu não conheço. Não, mas ele tem sua igrejinha na própria casa. Ele tem sua igrejinha na própria casa, ele mesmo construiu e fez uma igrejinha na sua própria casa. Eu disse, irmão, como isso tem feito, tem tomado lugar? Tem tomado lugar? Eu quero uma igreja no meu quintal. Um obreirinho toma uma asinha, irmão, dentro, sobe assim numa caixinha de sapato, sobe assim de um caixão, e ele já pensa que ele já pode pregar. Ele já pensa que ele já é um pastor. E ele tem gente para crer em tudo. E vai, em um certo tempo, é festa, é meio frango, é festinha disso, é festinha daquilo, e o povo vem. Mas quando a prova chegar, meu irmão, eu quero ver se vai ter estrutura para aguentar isso. A pressão da era que está por vir sobre nós, irmãos. O aperto que está chegando, tomando lugar. Eu quero ver se festinha, se do almoço, do janta, fazer acampamento, esse tipo de coisa, vai fazer com que o povo resista ao aperto que virá. E Caim fez um lugar, não para cultuar o inimigo, para cultuar a Deus, com frutos e flores, fez um altar, e o profeta diz, vemos o homem fazendo isso hoje. Ele vai e cria para si uma forma de piedade, como diz a Escritura que ele faria, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Bem, a maior parte da América é culpada dessas coisas, pentecostais e todos formando para si um credo, ou um código de regras, ou algo pelo qual eles se regem. E a Escritura nos tem advertido, e há algo nele, porque mesmo que ele seja um homem caído, ele ainda é uma criatura feita pelas mãos de Deus. Há algo nele que o faz adorar. E se ele quer seu próprio caminho, ele está seguindo o seu intelecto. E seu intelecto é do diabo, e seu coração pertence a Deus. Aleluia! Vamos dizer graças a Deus? Observe-o. E agora o encontramos aqui. Recentemente, nós já estamos indo para o final, mas veja como o profeta coloca. Observe. E agora o encontramos aqui. Recentemente passamos por um tempo chamado
tempo de quaresma. Quem já viu falar nisso? Tempo de quaresma. O homem quer se tornar realmente religioso durante a quaresma. Por 46 dias, ele se privará de seus cigarros ou qualquer coisa. Eu concordo com ele que temos que fazer privações. Está tudo bem. Durante 46 dias, ele se privará de algo. Ele vai resmungar, vai se alvoroçar e esperar que os 46 dias passem rápido. Esses 46 dias, ele quer que isso acabe, porque ele está cansado de ficar sem fumar, ou sem beber, ou sem outra coisa que ele sacrificou. Eu acompanhei mesmo pequeno muito disso, aonde eu nasci. Tempo de quaresma, não se podia fazer nada. Mas, no entanto, quando terminava, né, irmã Rosa, aqueles 46 dias era festa. Irmã Adriana, era aquela festa. Terminou a quaresma, estava o irmão Jair já louco para fazer umas festas lá. Veja. Então, é quaresma. E ele não pode fazê-lo a menos que ele assuma um papel de hipócrita para a sua igreja. Ele tem que guardar essa quaresma. Irmão, eu estava pensando, deixa eu parar um pouquinho aqui. Você levanta as mãos, dá uma banada para Deus, agradeça a Deus, diga graças a Deus. Toma um ar. Mas pensa comigo. Essa época de quaresma, as pessoas fazem um propósito entre elas, porque elas são intituladas católicas. Então, nesses 46 dias, eles não podem fazer esse tipo de coisa aqui. Fumar, beber. E eles ficam contando, 1, 2 dias, 3 dias. Olha, eu creio que um olha para o outro e pensa, já faz uma semana. Daqui a pouco, 15 dias. Mas o coraçãozinho está, a mente, né? Doidinho para que termine aquilo, para eles voltar à rotina normal. Mas eles honram, irmã Patrícia, isso ali, irmão Arius, eles fazem aquilo de coração. E eu estava pensando, muitas vezes nós perdemos, que temos a palavra, perdemos a nossa posição perante essas pessoas. Passamos vergonha perante essas pessoas. Vamos pegar algo simples aqui. Há poucos dias atrás, uma irmã disse, pastor, nós estamos pensando em colocar alguma coisa. Começamos a conversar. Só que no ramo que ela trabalha, que eles trabalham, o domingo é um dia especial para esse tipo de coisa. Então ali nós começamos a conversar e até rimos um pouco, porque nós estávamos tentando achar um jeito para encaixar a nossa ideia. E eu disse, não, irmão, eu penso o seguinte, os adventistas, ninguém faz com que eles trabalhem no sábado. Ninguém faz. Chegou sexta-feira, na entrada do sol, eu não sei se eles não recebem, mas pagar eles não pagam. Mas eu creio que nem receber eles não recebem. Não recebem, né, Mota? Faz o Pix da segunda, ou no domingo, mas no sábado não. E nós muitas vezes queremos já achar uma maneira de tirarmos aquilo que o Mombrano diz assim, se Deus não me deu nos 6 dias, no 7º eu não quero. O que Deus não me deu nos dias de trabalho, no domingo eu não quero. Não que nós adoramos domingo, não que nós temos dias de guarda, irmã Veridiana. Nós não temos dias de guarda, nem sábado nem domingo. O nosso sábado é Cristo. Mas nós temos aprendido a honrar a Deus com o primeiro de tudo em nossa vida. E domingo é o primeiro dia da semana. E nós devemos, diz o profeta, adorar a Deus com a primícia dos dias. Mas nós queremos abrir um comércio, primeira coisa, e o domingo. Não é verdade? Vamos ser sinceros, eu já tive. Já tive comércio. Será que nossa fé é tão fraca assim? Que nós perdemos para um adventista? Que estão nadando de braçado nas bênçãos materiais? Por que não fizemos o projeto? Não, eu vou até aqui, mas domingo não. Pastor Joaquim, o homem chegou lá para vender um carro para ele disse, eu compro seu carro na segunda, nem vem aqui hoje. Hoje não é dia de fazer negócio. Não, mas eu preciso ir embora, então pode ir. Você vai perder o carro, perco, mas não faço negócio domingo. Domingo é dia de eu servir a Deus. Ô irmão, que posição. Nós devemos ir lembrar dessas coisas. Lembrar dessas coisas. E na quaresma aqui, irmão Wagner, voltando à palavra, ninguém fazia com que eles errassem. Mesmo o seu coração, irmão Paulinho, chegava, era só para chegar nos 46 dias. Eu não estou falando de alguém que tem que correr, tem que prestar
como é que se chama? Escala de trabalho, não pode sair daquela situação. Ainda tem a graça, né? Nós cremos na graça. Se olhar, claro, adventista é porque está na lei, né? Então ele guarda aquilo que está na lei. Nós temos a graça. Se tiver que um dia precisar fazer alguma coisa, Deus vai nos entender. Mas será que, na verdade, nós não podemos olhar para o Calvário e dizer assim: esse Deus que me sustentou até aqui sem precisar, o do domingo não vai cuidar de mim? Vamos dizer graças a Deus? Veja, eles não podem fazer isso a menos que assumam um papel de hipócrita para a sua igreja. Ele tem que guardar essa quaresma. E então na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, ele se permite todo tipo de extravagância depois disso. Isso mesmo, porque é a natureza que está nele. Ele vai comprar para si uma caixa cheia de maço de cigarro. Ele realmente desejará que passe essa hora da meia-noite para que ele possa pular e pegar um cigarro ou uma bebida ou algo assim. E assim ele parece estar realmente arrependido por alguns dias. Porque ele realmente deu grande importância a isso. Eu o acompanharia durante os 46 dias, mas depois dos 46 dias ele se afasta de mim. Eu sirvo a Deus os 46 dias, depois disso eu vou embora. O profeta diz: eu creio que a vida cristã é um sacrifício contínuo. Amém? Aquele que vier após mim, renuncie a si mesmo todos os dias, não 46 dias, mas todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Não apenas 46 dias, mas todos os dias. A vida cristã é uma quaresma contínua. Oh, como o cristão gosta de fazer isso. Ele não faz isso como que de má vontade. Ele faz isso com um sentimento de amor por Deus. Nós já estamos encerrando, mas veja como aqui se encaixa você, meu irmão. Ele não faz isso de má vontade, ele faz isso com um sentimento de amor por Deus. E ele está feliz por poder fazê-lo. Você está feliz? É uma alegria servir ao Senhor Jesus. É uma alegria sacrificar. É uma alegria adorar ao Senhor. É uma alegria ser chamado de fanático pelo reino de Deus. É uma alegria tomar uma posição pelo certo e sair do errado. Alegria em louvá-lo. Você diz amém? É uma alegria abster-se das coisas do mundo. Está no coração dele. É uma quaresma perfeita, quaresma o tempo todo. O Espírito de Deus entra em você e muda o seu desejo. Veja, vamos mais 4 parágrafos aqui, vamos até o 34 e deixaremos para a noite. Bem, hoje ouve-se muito sobre somos livres. Oh, nós vivemos em uma bela América. Nós somos livres. O ar está cheio disso, livros são escritos sobre isso, milhares deles. Mas você está 1 milhão de milhas longe de ser livre. Você não é livre. Não se engane com isto. A América é uma das nações mais enganadas e mais escravizadas que qualquer outro lugar que eu conheço. Eles estão em uma escravidão pior do que aquela em que o comunismo poderia colocá-los. O comunismo só pode ferir o corpo. Eles não podem colocar o corpo em escravidão. Eles vão forçar as pessoas a serem comunistas. O corpo, a pessoa vai ter que estar sujeita. Veja, e o homem é um escravo. Desculpa. O comunismo só pode ferir o corpo, eles podem colocar o corpo em escravidão. Mas quando o diabo entra, ele coloca a alma em escravidão. E o homem é um escravo. A América é um bando de escravos. Você pode ser um escravo do seu orgulho. Vamos nos libertar nesta manhã? Vamos nos libertar? O profeta diz: você pode ser um escravo do seu orgulho. Nós não queremos ser orgulhosos. Nós queremos ser pessoas dóceis. Você pode andar pelas ruas e entrar em cada loja e adotar cada moda que você vê na televisão e ir de loja em loja tentando comprar alguma coisa. Você se torna escravo disso.
E a ciência vem e coloca até nome disso, irmãos. Como que é o nome de uma pessoa que não consegue se conter diante de compras? Compulsivo. Ele se torna escravo. Ele pega um dinheirinho, ele está nervoso, é que nem as desculpas que nós ouvíamos quando éramos do mundo. Quando trabalhávamos. Chegava na sexta-feira, se o pagamento dava menos do que o fulano esperava, ele ficava nervoso e ia beber para passar o nervosismo. Irmão Deus. Se ele ganhava aumento na sexta-feira, irmão Jair, ele ficava tão feliz que ele dizia, opa, agora sobrou para me tomar um trago. Era assim. E assim uma pessoa bota desculpa em tudo. Se está triste, se está agitado, eu preciso comprar uma saia, eu preciso comprar uma blusa, eu preciso comprar um sapato. Se abre lá, está cheio. Está triste. Está feliz, ganhou uma vitória, deu uma acendida lá dentro de casa, lá, estou feliz, vou fazer o quê? Vou gastar. Aí tu pergunta, precisa? Aí Deus fica olhando, pensando, precisa? A Bíblia diz, por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Para que isso? Precisa? É um escravo disso aí. A ciência colocou nome. Que Deus nos ajuda a não sermos escravos de nada. Sermos apenas atados ao Senhor Jesus Cristo. Outros têm desejo de comer. Tudo que vê tem que comer. É bom um churrasquinho, né, irmão Wagner, de vez em quando. Mas tem que comer, tem que comer doce, salgado, e aí vai por diante quando vê. Para que isso? Vamos ter domínio. Vamos pegar um ensinamento eu acho que foi Martim Lutero, João Wesley. Ele disse, ganhe tudo que puder. Ganhe tudo que puder, irmã Ju. Deus te abençoe que você possa ganhar tudo que tu puder. Poupe tudo que puder. E doe tudo que puder. Que conselho. Ganhe tudo que puder. Tudo que tiver a mão para fazer, faça. Mas poupe tudo que puder. Compre o que é necessário. Compre o que é necessário. Ainda mais agora. Nessa transição que estamos passando. Não sei o que vai acontecer. Vigilância. É hora de manter. É hora de ser. José, eu estava cortando o cabelo, falando sobre o momento que estamos passando na política. Eu disse, José, ele foi para o Egito, ele enriqueceu. Quando o Egito começou a empobrecer, Deus deu sabedoria para ele começar a comprar. Nós vamos passar por um momento difícil. Se nada mudar, Deus pode, não estou escutando o pastor Américo conversando com ele, Deus pode intervir. Mas por que ele interviria? Por quê? Se ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E quem tem compromisso com ele é a sua noiva. Se a noiva tivesse envolvido nisso, não tem demônio que chegaria, que tiraria ou que colocaria quem quisesse. A noiva. Mas a noiva não está envolvida nisso. A noiva está clamando, ora vem Senhor Jesus. Veja, então, a pessoa é escravo. Escravo do orgulho, escravo das compras. Você pode ir de loja em loja tentando comprar alguma coisa, você se torna escravo disso, você se torna um escravo do seu modo de vestir, você pode se tornar um escravo do seu dinheiro. A única coisa que você pensa é ganhar dinheiro, pegar e aplicar aqui e ali. Se você faz isso, você é um escravo. Você pode ser um escravo de sua religião. Você pode ser um escravo de muitos credos. E deixe-me dizer-lhes, um credo nada mais é do que uma estrutura para o comunismo. É o andaime que o diabo pode usar para construir o comunismo. E aí, irmão Adriano? Não foi pregado alguns dias atrás o comunismo e o ecumenismo se unindo contra a noiva, que é a palavra. Veja, é o andaime para o diabo pode usar para construir o comunismo. É uma igreja formal e fria. Pois homens e mulheres irão para aquelas igrejas, se tornarão escravos de sua religião, eles se tornarão escravos do diabo, indo na igreja e colocando o seu nome no livro e pagando o dinheiro para ela, ou então eles vão lá
e nunca se fala nada de mal. Deixa eu beliscar um pouquinho aqui. É tão diabólico isso, quando nós vamos entrar em Cristo definitivamente, ou o profeta diz a frieza pegará a igreja. Estou falando de pessoas. De pessoas. Que há pessoas que abandonou até a congregação porque tem injetado dentro dela um partido político. Vocês sabem disso? Pessoas brigando por partido político. E Jesus pensando, meu Deus do céu, vocês precisam do que para viver? É de um partido político? Ou é de Jesus Cristo? Nós precisamos de Jesus. Nós como humano, como cidadão terreno, fizemos nossa parte com a consciência tranquila e deixa o resto com Deus. Nós dependemos dele. Ó Deus, eu não gosto de dizer isso, eu estou encerrando, mas vou dizê-lo de qualquer maneira. Eu não estou falando muito duro. Agora espero que não esteja. Quero dizê-lo colocando tempero. Mas as irmãs passam pelas aqui e nestas ruas aqui em Chicago. É vergonhoso vê-las como tiram suas roupas e andam pelas ruas. E elas aparentemente não conhecem nada diferente. Elas não percebem que estão cometendo adultério. Você diz bem, irmão Brana, eu conheço mulheres que uma mulher não pode usar shorts sem ter um espírito maligno nela. Vamos ser inteligentes. Quando o diabo começar a te mostrar uma moda que vai mostrar seu corpo, diga, sai Satanás. É o diabo. Porque as mulheres devem ataviar com pudor. O diabo quer encurtar isso, ele quer encurtar. Quando a mensagem chegou no Brasil, os veteranos falando que iam fazer uma visita, a pessoa recém-convertida, estava com a sainha meia curta. No próximo culto eles vinham, elas de 2 saias faziam uma, emendavam, nem que fosse outra cor. Isso é o começo da mensagem. Agora estão pegando uma e fazendo 2. Senta, tem que virar o rosto. Mas pela graça de Deus, nós não somos escravos disso. Somos escravos da decência. Uma mulher não pode usar shorts sem ter um espírito maligno nela. Captem isso, porque ela não pode crer em seu intelecto, mas Satanás colocou esse espírito nela para se mostrar diante dos homens. E no dia do julgamento, todo homem que olhar para ela de maneira errada será culpado com ela, por cometer adultério com ela. E no dia do julgamento, e o pastor dela não diz nada sobre isso? Mas o seu pastor diz, é errado. É errado. As pessoas dizem que eu sou duro, mas eu não sou duro. Não é dureza, é a verdade. Você sabe por quê? Ela é cega e ele também, ela e o pastor. E a Bíblia diz, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. É intelectual. E os homens também saem e fazem coisas, trapaceiam nos negócios, e ainda assim são diáconos na igreja, fumam, enquanto 133 mil americanos morrerão este ano por fumarem cigarro, 133 mil estão marcados para a morte este ano por fumarem cigarros. A ciência médica afirmou isto na última edição da Red Digest revista, que se um homem fuma nesses dias, o caso está tão avançado que ele não viverá o tempo que ele deveria viver. Se algo não o matar, ora, ele morrerá com câncer antes de seu tempo predeterminado. Isso está bem diante dos seus olhos, e ainda assim ele vai continuar. Isso está bem diante dos seus olhos, e ainda assim ele vai continuar. Eu apertei a mão de um pastor outro dia, cujos dedos estavam amarelos de fumar cigarro. Se você contaminar este corpo, eu o destruirei, diz o Senhor. Esta noite, o Espírito Santo, falando nas Escrituras, disse que poderíamos servi-lo todos os dias de nossa vida em santidade diante dele. Vamos servir com santidade? Isso é pureza,
em santidade. Mas hoje você pode mencionar a palavra santo e as pessoas riem disso. Vem como Satanás tem tudo enlaçado, mas você é um escravo. E se você é um cristão, você é um escravo. Você é um escravo do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa dupla, tanto espírito quanto corpo, e se você alimentar a carne, você é um escravo do diabo. E você crucificará a alma que está em você. Veja, sufocando a alma, dando mais vazão para a carne. Pois a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E você tem que crucificar a carne para ser um escravo em sua carne, para ser um servo de Jesus Cristo. Então você é um escravo de qualquer maneira, e você não pode fugir disso. Então nesta hora, nós dizemos graças a Deus, porque somos escravos não da carne, mas somos escravos do Senhor. Traga esta mensagem à noite, vamos ler mais uns 10 parágrafos e tomar da Santa Ceia. Você foi abençoado? Então diga graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmã Maria de Moura, irmã Gislaine Silva, Hamilton Vaz, Hilda Gomes e Alcemir Vaz. Deus vos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.